Olá, alunos de gestão de projetos. Estamos novamente continuando nossas videoaulas e agora queremos destacar a questão de definições de papéis, que são muito importantes logo no início de um projeto. Aqui você percebe pelo mapa conceitual que nós temos três figuras básicas, ou três tipologias que nós temos que entender muito bem antes de continuar. Quem é o patrocinador, quem é o gerente do projeto e quem é a equipe básica. Tá? Vamos inicialmente falar sobre o patrocinador. Normalmente o patrocinador é alguém da alta direção que está envolvido e defendendo o projeto. Tá? Ele é quem, de certa forma, é o incentivador, é aquele que vai inclusive atrás dos recursos necessários para dar apoio para que esse projeto exista. Não é quem tem o dinheiro necessariamente, não é quem tem a chave do cofre, mas é alguém que defende o projeto, que entende a sua necessidade para a empresa e que estará, vamos dizer, indo inclusive atrás dos recursos financeiros para que esse projeto exista. Tá? Não faça confusão, como alguns fazem por aí, de que quem é o patrocinador é quem tem o dinheiro. Não é necessariamente isso. O patrocinador é alguém que se entrega, de certa forma, que bota a sua confiança de que o projeto é necessário e que quer que isso aconteça. E vai atrás dos meios para isso. Tá? Depois, nós queremos agora falar sobre o gerente de projeto. O gerente de projeto é uma pessoa específica que vai cuidar do projeto como um todo. E ele tem que ser definido logo desde o começo do projeto. Tá? Ele não é uma pessoa que deve estar sendo substituída ou modificada ao longo do projeto. E iniciar um projeto sem um gerente de projeto é praticamente destinar o projeto ao fracasso. Tá? Nós vamos em detalhes daqui a pouco olhar um pouco mais quem é o nosso gerente de projeto. Equipe básica. A equipe básica é formada por especialistas que podem auxiliar na definição do escopo do projeto. A sua função inicial é a de entender realmente qual é a real necessidade do cliente e permitir que as suas soluções se somem ou agreguem valor ao cliente. Nem sempre é possível, antes mesmo de alocar as verbas do projeto, alocar esses profissionais que vão pensar sobre ele. Então, às vezes um projeto começa sem ter uma equipe básica totalmente definida. Entretanto, podemos reunir esses especialistas, mesmo que não sejam eles que irão desenvolver o projeto, pois eles irão alocar seus subordinados, que auxiliam o gerente de projeto na definição da maior propriedade, das maiores características que o escopo do projeto deve ter e o que deve ser feito em termos de métodos executivos que devem ser empregados melhor. Eles auxiliam sobremaneira na definição de estimativas de prazos e recursos que devem ser alocados ao projeto. E uma grande confusão que às vezes surge é que a equipe básica ela pode ser subdividida em gerentes funcionais e especialistas. Entendendo um pouco melhor o que significa. Os gerentes funcionais são aqueles que são donos de um departamento, de uma especialização dentro da estrutura da empresa. E os especialistas são aquelas pessoas que ou estão subordinados a esse gerente funcional, ou até são terceiros que são alocados, vindos de fora da organização e que vão estar também compondo essa equipe básica. Entendendo que o gerente funcional tem ocupações com a rotina do dia a dia da organização, fora do projeto inclusive. Então, ele concorre com a sua especialização numa certa área. Por exemplo, vamos supor que você precisa de um especialista de marketing para auxiliar a uma definição de um projeto que está em curso. O gerente de marketing tem o seu dia a dia, tem as suas comercializações, as suas vendas, os seus projetos que ele já costuma tocar no seu dia a dia, ou até em outros projetos. Se você pensar bem que você pode ter mais de um projeto ao mesmo tempo sendo executado pela empresa. Tá? Mas vamos entender a rotina do dia a dia desse gerente de marketing. Está negociando com mídias, está negociando com distribuidores, está negociando com representantes comerciais. São as rotinas, são as operações normais do seu dia a dia. E ele tem que, às vezes,
alocar parte da sua equipe para um projeto, porque ele talvez não estará presente fisicamente, mas ele continua sendo gerente funcional daquelas pessoas que vão para o projeto. Por isso que a gente fala desses que esses especialistas não precisam necessariamente ser da equipe desse gerente, porque ele pode chegar em algum momento e falar, olha, eu preciso de uma especialidade tal que não compensa eu ainda ter uma pessoa alocada na minha empresa só para isso. Então eu vou e recruto fora um consultor de marketing naquela especialização que eu estou precisando, ok? Então nós fomos apresentados a quem é o patrocinador, o gerente de projeto e a equipe básica. E agora eu quero convidar vocês para a gente se aprofundar um pouco mais na última versão do PMBOK, né? A versão de 2017, tá? Que tem muita novidade sobre as funções, as características, o que se espera do gerente de projeto. Não posso negar que dos 3 papéis, o que vai mais trabalhar, o que vai mais se envolver para o sucesso do projeto é o gerente de projeto, é o gerente do projeto, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer uma apresentação especificamente voltada à última versão do PMBOK 2017, né? E convido você a me acompanhar nela. O gerente de projetos, ele desempenha um papel crítico na liderança de uma equipe de projeto para atingir os objetivos desse projeto, né? E o seu papel é claramente visível ao longo de todo o projeto. Nesse resumo que nós queremos agora apresentar, que vem do Guia PMBOK 6ª edição, como vocês estão vendo aí, está basicamente o capítulo 3, que vai das páginas 51 até 68. Em termos de um resumo do que nós vamos ver, nós vamos inicialmente entender o que é uma visão geral do que é o gerente de projetos, depois é feita a definição propriamente do gerente de projetos, que você já ouviu falar aqui agora há pouco, mas também a esfera de influência desse gerente do projeto, até onde ele vai, né? E quais são as competências que esse gerente tem que ter para poder gerir um projeto, tá? E o dilema da realização da integração, ok? Bom, a primeira coisa que a gente costuma dizer é que a gente compara um gerente de projeto ao maestro de uma grande orquestra sinfônica, como a que vocês estão vendo aí na foto, tá? E basicamente nós temos as seguintes características que nós queremos conhecer de um maestro e entender que isso também se aplica a um gerente de projetos. Primeiramente, uma associação de funções. Um gerente de uma grande de um grande porte, de uma empresa de grande porte e uma orquestra são formados por muitos membros, como você pode ver na foto aí, né? E a cada um deles cabe um papel diferente. E uma grande orquestra ela pode ter mais de 100 músicos conduzidos por um único maestro. E esses músicos podem tocar até 25 tipos diferentes de instrumentos e posicionados em seções diferentes, como a seção das cordas, a seção dos sopros, dos metais e percussão. Da mesma forma, um projeto de grande porte pode ter mais de 100 membros, liderados por um único gerente de projetos. Os membros da equipe podem se encarregar de muitos e diferentes papéis, como projeto, fabricação, gerenciamento de instalações e assim por diante. Como nas principais seções da orquestra, eles representam várias unidades ou grupos de negócios pertencentes a uma organização. Os músicos e os membros do projeto compõem a equipe de cada líder. Em seguida, queremos falar da responsabilidade pela equipe. O gerente de projeto e o maestro são igualmente responsáveis pelo produto de suas equipes, ou seja, o resultado final do projeto ou o concerto da orquestra, respectivamente, né? Os dois líderes precisam adotar uma visão holística dos produtos de suas equipes para planejá-los, coordená-los e conduzi-los e concluí-los, né? Os dois líderes começam pela análise da visão, da missão e dos objetivos das principais das suas respectivas organizações, tá? Para garantir o alinhamento de seus produtos, ou o alinhamento daquilo que vai ser feito para atingir aqueles produtos finais. Os dois líderes estabelecem sua interpretação da visão, da missão
e dos objetivos envolvidos para a conclusão bem-sucedida dos seus produtos. Os líderes usam a sua interpretação para comunicar e motivar as suas equipes no sentido da conclusão bem-sucedida dos seus objetivos. Conhecimentos e habilidades. Bom, vamos aqui separar em dois tipos. Primeira coisa, não tocar todos os instrumentos, ou seja, não se espera que o maestro saiba tocar todos os instrumentos da orquestra, mas deve ter um conhecimento, uma compreensão e uma experiência de música suficiente para poder não passar mico, vamos dizer assim, né? O maestro fornece à orquestra a liderança, o planejamento e a coordenação por meio da comunicação. O maestro fornece comunicação por escrito na forma de partituras musicais e programação de ensaios. O maestro também se comunica em tempo real com a equipe usando uma batuta e até expressões corporais. Acho que vocês já viram em apresentações televisivas ou mesmo no YouTube, né? Olhem a expressão do maestro, às vezes ele dá energia, às vezes ele fala mais calmo, então ele não utiliza só a batuta, também existe uma comunicação através do seu corpo, a parte de comunicação da linguagem do corpo, né? Por fim, não se espera que o gerente de projeto desempenhe todas as funções de um projeto, mas deve ter conhecimento do gerenciamento de projetos, conhecimento técnico, compreensão e experiência. O gerente de projetos fornece à equipe do projeto a liderança, o planejamento, a coordenação por meio da comunicação, como nós já vimos, certo? O gerente de projetos fornece comunicações escritas, como nós já vimos, tá? Planos, organizações, documentos e assim por diante, tá? Comunicando-se com a equipe em tempo real, em reuniões e sugestões verbais, tá? Ok? Deu para ter mais ou menos uma ideia do que é o nosso gerente relacionado com a função de um maestro, um grande maestro que vai conduzir uma grande orquestra, assim também é um gerente de projeto que vai conduzir uma grande equipe para a condução do projeto. Trabalhando agora a questão da definição do papel do nosso gerente, da definição conceitual do que é o nosso gerente de projeto. Bom, primeiramente, entendendo que hoje o papel do gerente de projetos é diferente do papel de um grande gerente, de um gerente funcional, né? Ou de um gerente de operações, tá? Normalmente, o gerente funcional se concentra na supervisão do gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócios. Os gerentes de operações são responsáveis por assegurar a eficiência das operações do negócio, no seu dia a dia. Aquilo que nós falamos que são as operações rotineiras, né? Portanto, um gerente de projetos é uma pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. É o cara que vai fazer o pessoal chegar aonde o projeto tem que chegar. Queremos agora dar um estudo sobre qual seria a esfera de influência recebida e interagida, dada pelo próprio gerente de projetos, nas suas partes com que ele vai se relacionar. Os gerentes de projetos cumprem inúmeras funções em sua esfera de influência, e essas funções refletem as capacidades do gerente de projeto e representam o valor e as contribuições da profissão de gerenciamento de projeto. Para ilustrar tudo isso, temos uma pequena ilustração tirada do próprio livro do PMBOK. Como você pode perceber, partindo do círculo menor e ainda ao círculo maior, tá? Vamos primeiramente passar por um tipo de influência, que aqui você está vendo, que é a parte mais íntima, né? Que nós vamos dizer que seria a parte ligada ao projeto em si. Ou seja, a equipe do projeto com quem ele está interagindo, gerentes funcionais que estão também atuando para liberar seus recursos individuais, porque nem sempre um gerente de funcional ele participa diretamente do projeto, mas às vezes, como já falei, ele pode designar representantes ou membros da sua equipe ou até contratar pessoal externo para suprir essa necessidade.
assim como os gerentes de projeto, os gerentes de recursos, desculpa, tá? Ok? Depois, subindo para a esfera verde aqui, nós vamos ter aqueles agentes, né, que seriam o nível da nossa organização, ou seja, não é o projeto, estão dentro da mesma empresa, mas não estão ligados ao projeto. E aqui você tem os patrocinadores, um ou dois ou três patrocinadores, os órgãos reguladores dentro da empresa, tá? Comitês diretivos e uma sigla que você vai encontrar muito no livro do PMBOK, EGP, que são os escritórios de gestão de projetos, ou seja, empresas especializadas em gerir projetos que atuam não só em um, mas em vários projetos. Tá? E, finalmente, chegando na esfera aqui representada pela cor laranja, nós vamos ter as pessoas do setor, ou seja, representantes aqui das partes interessadas, os stakeholders, fornecedores, clientes e usuários finais. Tá? O gerente de projeto, ele lidera a equipe do projeto para atender os objetivos dos mesmos e as expectativas das partes interessadas. Portanto, o gerente de projeto trabalha para equilibrar as restrições que atuam sobre o projeto com aqueles recursos que ele dispõe. Além disso, o gerente de projetos executa importantes funções de comunicação entre o patrocinador, os membros da equipe e as partes interessadas. Isto inclui fornecer diretrizes e apresentar visão do sucesso para o projeto. O gerente de projetos utiliza habilidades comportamentais, como, por exemplo, as suas habilidades interpessoais e a capacidade de gerenciar pessoas para, então, equilibrar as metas conflitantes e concorrentes das partes interessadas no projeto para chegar a um fim, a um único consenso, né? Ao fim com uma única visão. Tá? Nesse contexto, consenso significa que as partes interessadas relevantes apoiam as decisões e ações do projeto, mesmo quando não há 100% de concordância. Queremos agora dar uma rápida olhada nos aspectos da comunicação do nosso gerente de projeto. Tá? A habilidade dele se comunicar com as diversas partes interessadas aplica-se em que fases? Primeiramente, o desenvolvimento de habilidades apuradas por meio de vários métodos, como, por exemplo, utilização de métodos verbais, né, a fala, o seu discurso, escritos, seus relatórios, seus papers, e gestuais, como nós falamos, que às vezes até a forma de gesto é utilizada, a expressão do corpo é utilizada. Lembra do maestro, quando nós falamos que ele utiliza suas expressões corporais também para comunicar alguma coisa para a orquestra? O nosso gerente de projeto fará a mesma coisa. Depois, a criação, manutenção e a adoção de planos e programas de comunicação. Também é outro aspecto da comunicação que ele tem que levar em consideração. Terceiro ponto seria a comunicação previsível e consistente. Previsível porque você tem que ter uma certa previsibilidade, senão você fica um gerente muito pusilânime, que oscila de um lado para o outro, que você não consegue prever. E consistente porque ele tem que ser de acordo também com as decisões passadas, a fim de não invalidar várias coisas feitas no passado. Na quarta posição aqui desse nosso esquema, você tem a compreensão das necessidades de comunicação das partes interessadas no projeto. Lembrando que a comunicação pode ser única, a comunicação pode ser a única entrega para algumas partes interessadas que recebem até que o produto ou serviço final esteja concluído. Às vezes o contato é único, é uma reunião única, é um momento único. Então, nessa hora, o nosso gerente de projetos tem que ser bastante eficiente para não provocar segundas ou terceiras reuniões. Ou, como a gente costuma dizer nos bons andamentos, o retrabalho dá mais trabalho do que fazer certo a primeira vez. Então, procure comunicar logo na primeira vez com essas partes interessadas de maneira bastante eficaz. Na quinta posição, no quinto ponto aqui, nós temos a comunicação, que ela tem que ser de que forma? Concisa, clara, completa, simples, relevante
e personalizada. Olha só quantas habilidades de comunicação o nosso gerente de projetos tem que ter, né? Conciso, claro, completo, simples, relevante e personalizada. Depois você dá uma olhada nessas definições junto com a teoria, você vai descobrir que você vai ter que fazer muitos exercícios para também um dia estar se comunicando dessa forma. A inclusão, outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, é a inclusão de notícias importantes, tanto as positivas, como eventualmente algumas negativas, que também devem ser explanadas. Na sétima posição, nós temos a incorporação de canais de feedback, que devem existir. Quer dizer, você tem que dar a comunicação, entender que a pessoa recebeu e ter condição de receber o feedback da pessoa que recebeu a sua mensagem. E, por fim, habilidades de relacionamento que envolvam o desenvolvimento de extensas redes de pessoas em todas as esferas de influência do gerente de projeto. Lembrando que essas redes incluem redes formais, como as estruturas de emissão de relatórios organizacionais, as atas, os protocolos, né? No entanto, também existem as redes informais que os gerentes de projeto desenvolvem, mantêm ou até nutrem, né? E que são muito importantes também. As redes informais incluem o uso de relacionamentos estabelecidos com pessoas como especialistas no assunto e líderes influentes. E o uso dessas redes formais e informais permite que o nosso gerente de projeto envolva várias pessoas para solucionar problemas e atravessar as dificuldades encontradas no projeto. Temos também que dentro da organização, o nosso gerente tem que ter interação com outros gerentes da organização. E aqui estamos também querendo destacar a questão do ambiente do escritório de gestão de projetos, então interação com outros gerentes de projetos da organização. Tá? E esse nosso gerente vai ter que interagir de modo proativo com esses outros gerentes, principalmente os de projeto. Tá? E outros gerentes, outros projetos independentes ou que façam parte do mesmo programa, podem afetar o objetivo do nosso projeto, do projeto que ele está olhando. Tá? Então, o que nós vemos que ele vai ter que observar? Primeiramente, que demandas existem sobre os mesmos recursos? Você pode ter um especialista na sua área, no seu projeto, e ele também é demandado por outros projetos da organização. Ou às vezes, no caso de um escritório de gestão de projeto, você tem um recurso que ele é requerido num projeto numa cidade e no dia seguinte ele tem que estar em outra cidade para também tocar alguma coisa diferente naquele outro projeto. Então, é preciso tomar cuidado, que às vezes um recurso muito importante no seu projeto também pode estar sendo requisitado ou estar sendo requerido por um gerente de um outro projeto. Outra coisa que você vai ter que observar muitas vezes é a prioridade de financiamento. Às vezes o dinheiro, num certo momento, não dá para tudo. E você terá que discutir com o seu gerente financeiro, com aquele especialista, o gerente funcional financeiro, né? O que você vai colocar na frente ou não no seu projeto. E às vezes tomar, diante de uma verba já fornecida, decisão de entre 3 ou 4 projetos, qual é aquele ou aqueles que ficarão para um segundo momento, quando a situação de caixa melhorar por uma questão de liquidez. Tá? Depois teremos também o recebimento ou a distribuição das entregas, e aqui entrega é entregar aquilo que está sendo pedido em algum momento. Tá? Você terá o recebimento e também vai ter que entregar para as pessoas aquilo que você vai ter que distribuir como tarefas a serem entregues. E por fim, o alinhamento das metas e objetivos do projeto com os da organização. Vamos lembrar, nós ainda temos uma organização e ela tem suas metas, ela tem seus objetivos. A interação com os outros gerentes de projeto ajuda a criar uma influência positiva no atendimento das várias necessidades do projeto. Essas necessidades podem estar na forma de recursos humanos, técnicos ou financeiros, e as entregas exigidas pela equipe para que haja a conclusão do projeto. Portanto, o gerente de projetos procura meios de desenvolver relacionamentos que auxiliam a equipe
a atingir as metas e objetivos. Além disso, o gerente de projetos assume um papel forte de ser um forte defensor no âmbito da organização, o defensor do seu projeto, né? O gerente de projetos vai interagir de modo proativo com outros gerentes da organização durante o curso do projeto. E esse gerente de projetos também trabalha como patrocinador para resolver questões na esfera da estratégia da empresa, estratégia corporativa, né, e de políticas internas que possam vir a afetar a sua equipe, ou seja, afetar o desempenho da sua equipe, bem como a viabilidade de algumas coisas ou até a qualidade do projeto. O gerente de projetos pode trabalhar para aumentar a competência e a capacidade no gerenciamento de projetos na organização como um todo, e está envolvido na transparência de conhecimento tático, explícito e iniciativas de integração. Tá? O gerente de projetos também trabalha para as seguintes possibilidades. Primeiro, demonstrar o valor do gerenciamento do projeto. Algumas pessoas questionam, precisamos realmente ter um gerente de projetos? E é claro, ele tem que vender o seu peixe, vender o seu desempenho, para que ele de repente não seja, nem venha a ser descartado. No sentido de aumentar a aceitação do gerenciamento de projetos na organização. É uma função, e nós sabemos que as funções elas devem ser para o benefício da empresa, e não serem um peso para serem carregados. Então, se você vai ter que aumentar a aceitação do gerenciamento dos projetos, você está melhorando, está fazendo a sua venda, vendendo a sua utilidade e provando a sua utilidade dentro do corpo da empresa. E por fim, aumentar a eficácia dos escritórios de gestão de projetos quando houver um na organização. Tá? Então, se você tem vários projetos ou uma empresa que gerencia vários projetos, é claro que nós temos que aumentar a eficácia dessa estrutura, desse modus operandi, né? Dependendo da estrutura da organização, o gerente de projeto pode estar subordinado até a um gerente funcional, que é uma coisa que nós não mencionamos antes, mas se você pensar bem, ele pode estar subordinado, nem que seja o próprio presidente da empresa, né? Em outros casos, o gerente de projetos pode ser um dos vários gerentes de projetos subordinados a um escritório de gestão de projetos, um EGP. Ou um gerente de portfólios ou de programas, quer dizer, tendo vários programas, não talvez numa mesma empresa, aliás, numa mesma empresa, mas talvez em vários setores da empresa, em várias filiais da empresa, em vários desdobramentos da empresa, né? E responsável em última análise por por um ou mais projetos de toda a organização. O gerente de projetos também trabalha em estrita cooperação com outros gerentes importantes para alcançar os objetivos do projeto e para assegurar que o plano de gerenciamento de projetos se alinhe com o plano de portfólio ou com o programa como um todo, né? O gerente de projetos também trabalha em estreita colaboração com outros papéis, com outras pessoas, como os gerentes organizacionais, os especialistas no assunto e os envolvidos com a análise de negócios. Em algumas situações, o gerente de projetos pode até ser um consultor externo, colocado em uma função de gerenciamento temporário, quando a empresa não tem a cultura de ter esse tipo de suporte. Queremos agora também falar sobre as tendências que acompanham, agora já não no ambiente de projeto, mas agora queremos nem de organização, queremos agora subir para o setor, ou seja, nós queremos entender que um gerente de projetos se mantém informado sobre as atuais tendências do setor, não pode ficar olhando só para dentro da sua empresa, mas tem que olhar o setor como um todo, tá? O gerente de projetos recebe essas informações e analisa o que poderão afetar ou aplicar-se aos seus projetos atuais. E essas tendências, tá, incluem algumas coisas, tá? E aqui estão 7 pontos que nós queremos destacar. Primeiramente, o desenvolvimento de produtos e tecnologias. Tá? As tendências também podem ser tendências de nichos de mercados novos ou em transformações que ele tem que também ficar de olho. Tá? Em padrões,
Aqui, por exemplo, padrões, aqui como é que se faz o gerenciamento de projetos na concorrência, no setor, como é que é o gerenciamento da qualidade, o gerenciamento da proteção da informação e assim por diante. Então, ele vai encontrar quais são esses padrões, esses estándares, essas linhas gerais que o mercado está seguindo ou que está se inclinando para seguir. Tá? Também ele tem que ficar de olho nas ferramentas de suporte técnico que podem surgir, né? Assim como as forças econômicas que afetam os seus projetos em curso, no caso, né? E também observar quais são as influências que afetam a disciplina de gerenciamento do projeto, novos conhecimentos, novas técnicas que estão desenvolvidas, e buscar a melhoria de processos e estratégias de sustentabilidade. No tocante agora ao item de disciplina profissional, tá? Queremos tratar aqui que a transparência de conhecimento e integração constantes são muito importantes para o nosso gerente de projetos. E esse desenvolvimento profissional constante na sua profissão de gerenciamento de projetos e em outras áreas nas quais o gerente de projeto mantém expertise sobre o assunto. E essa transferência de conhecimento e integração inclui algumas áreas. Primeiramente, ele precisa ter capacidade de transmitir conhecimento e expertise a terceiros da profissão nos níveis local, nacional e global. Por exemplo, participando de comunidades de prática e de organizações internacionais. E por fim, a participação no treinamento e educação contínua e de subdesenvolvimentos. No primeiro item aqui, na profissão de gerenciamento de projetos, como é que ele pode fazer isso? Por exemplo, ele pode ter cursos em universidades, ele pode também ter uma aperfeiçoação no PMI e assim por diante. Em uma profissão relacionada, por exemplo, o pessoal de engenharia de sistemas poderá ter interação com eles. Engenharia de sistemas, no caso, a profissão, se o projeto for ligado à área de sistemas. E gerenciamento de configuração, por exemplo, se for também alguma coisa ligada à informática. E é claro, outras profissões também, não precisam ser necessariamente somente algumas ligadas à área de sistemas, mas você pode ter, por exemplo, pessoal de tecnologia da informação, de computação propriamente dita, e talvez até uma questão aeroespaciais. E deixe-me falar um pouco também, antes de avançar, sobre outras disciplinas, uma questão de que o gerente de projetos profissional pode escolher orientar e treinar outros profissionais sobre o valor da abordagem do gerenciamento de projetos para a organização. O gerente de projetos pode atuar como uma espécie de embaixador informal, educando a organização sobre as vantagens do gerenciamento de projetos quanto à questão de pontualidade, qualidade, inovação e a própria questão do gerenciamento de recursos. Agora queremos abordar a questão das competências do gerente de projetos. E para isso estamos usando uma figura que está dentro do manual do PMBOK, que resume as 3 vertentes, vamos falar assim, das competências de um gerente de projetos. Tá? E segundo os estudos do PMI, que ele aplicou no projeto Project Management Competency Development, o PMCD, que poderíamos traduzir como estrutura de desenvolvimento da competência em gerenciamento de projetos. Tá? Bom, o que ele aplicou então nesse projeto, nesse estudo, tá? As habilidades de um gerente de projeto precisam ser por meio daquilo que ele chamou de um triângulo de talentos, tá? Que é o que está mostrado nessa figura aqui embaixo. O triângulo de talentos se concentra em 3 conjuntos de habilidades, como você pode ver pelas 3 cores aqui. Primeiramente, ele fala do gerenciamento de projetos técnicos. O que nós temos aqui? É todo conhecimento, habilidades e comportamentos relativos a domínios específicos de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Aqui estamos olhando aqui somente os aspectos técnicos da execução da função. O segundo pé do tripé seria
a questão da liderança, onde aqui nós vamos estar falando de conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para orientar, motivar e dirigir uma equipe para ajudar a organização a atingir as suas metas de negócio. E o último tripé é o gerenciamento estratégico de negócios, onde aqui estamos falando de conhecimento e expertise no setor e na organização, de forma a melhorar o desempenho e fornecer melhor os resultados de negócio. Ainda que as habilidades de gerenciamento de projeto técnico sejam fundamentais para o gerenciamento de projetos e programas, a pesquisa do PMI indica que são insuficientes no mercado global, cada vez mais competitivo e cada vez mais complexo. As organizações procuram habilidades adicionais, e aí que entra realmente os outros dois pés, na parte de liderança e na parte de gerenciamento estratégico ou da inteligência de negócios, tá? Também é outra forma de falar desse outro terceiro pé aqui, né? Membros de várias organizações acreditam que essas competências podem apoiar objetivos estratégicos de longo alcance e contribuem para os projetos mais importantes da organização. Para se ter eficácia máxima, os gerentes de projeto precisam ter um equilíbrio constante desses três conjuntos de habilidade. E é por isso que a gente quer olhar eles agora um pouco mais em detalhe. Primeiramente, habilidades no gerenciamento de projetos técnicos. As habilidades do gerenciamento nessa parte técnica são definidas como as habilidades para se aplicar efetivamente o conhecimento e o gerenciamento de projetos, para fornecer os resultados desejados de programas ou projetos. Existem inúmeras habilidades de gerenciamento de projetos técnicos, tá? As áreas de conhecimento nesse guia, nesse guia do PMBOK, que você pode depois ler com mais calma, ou desse curso que nós vamos estar abordando, descrevem algumas dessas habilidades de gerenciamento de projetos necessários. Os gerentes de projeto frequentemente dependem de pareceres especializados para terem um bom desempenho. E estar consciente da expertise pessoal que a pessoa tem e onde encontrar outros com a expertise necessária é importante para obter sucesso como gerente de projeto. E de acordo com as pesquisas, os melhores gerentes de projetos consistentemente demonstram várias habilidades chaves que incluem, entre outras, as seguintes que nós vamos listar aqui agora. 1. Concentrar-se nos elementos críticos de gerenciamento de projetos técnicos para cada um dos projetos com quem ele faz a interação. Tá? Esse enfoque é tão simples quanto os artefatos certos prontamente disponíveis. Tá? E vamos citar aqui alguns, por exemplo. Fatores essenciais para o sucesso, é uma técnica que você utiliza, cronograma, relatórios financeiros selecionados e o registro das questões. Tá? Como segundo item, nós temos aqui a adaptação de ferramentas técnicas e métodos tradicionais e ágeis para cada projeto. O terceiro ponto fala de destinar um tempo para planejar com atenção e estabelecer prioridades diligentemente. Tá? Diligentemente talvez seja uma palavra pouco conhecida, mas é o contrário da negligência, é o contrário de fazer de qualquer jeito. Fazer uma coisa diligentemente é fazer com esmero, com afinco. E por fim, o item 4, gerenciar os elementos do projeto, incluindo não só limitado a cronogramas, custos, recursos e riscos. Tá? Inclui eles, mas não apenas somente eles. Tá? Então isso é o que nós tínhamos a falar sobre as habilidades do gerenciamento de projeto na parte técnica. Agora queremos trabalhar a questão das habilidades de gerenciamento estratégico e de negócios. Tá? E as habilidades do gerenciamento estratégico de negócios envolvem a capacidade de identificar a visão geral do alto, no nível da organização, lá de cima, e de negociar efetivamente e implantar decisões e ações que apoiam o alinhamento estratégico e a inovação.
Essa habilidade pode incluir um conhecimento prático em outras funções, como, por exemplo, alguma coisa ligada a finanças, a marketing e até a parte operacional, logística, por exemplo, qualidade. Né? As habilidades de gerenciamento estratégico e de negócios também podem incluir desenvolvimento e aplicação de expertise pertinente ao produto e ao setor. E esse conhecimento de negócios também ele é conhecido com um nome que talvez vocês já devem ouvir em literatura, chamado conhecimento de domínio. E aqui agora nós queremos ver que os nossos gerentes de projetos devem conhecer suficientemente os negócios em que estão inseridos para poderem fazer o quê? 3 coisas basicamente. Inicialmente, explicar aos outros os aspectos do negócio que são essenciais para o projeto. Então, interagindo com o que é importante da organização, também levar ao conhecimento daquilo que é essencial para a organização e que também vai afetar, ou que também deveria estar sendo contemplado, ou que está sendo contemplado pelo projeto que ele está desenvolvendo. Segundo item, trabalhar com o patrocinador, a equipe e o pessoal com conhecimento especializado no assunto do projeto para desenvolver uma estratégia apropriada para a entrega do projeto. Então, ele tem esse relacionamento com todo aquele pessoal que relaciona-se desde o patrocinador, que é aquele que procura o apoio institucional para que o projeto vá adiante, e não só dinheiro, mas o apoio, a imagem do projeto, a equipe e o pessoal de conhecimento especializado, todos eles focados numa estratégia apropriada para entregar esse projeto dentro daquilo que nós já falamos da tríplice restrição, né? Lembra lá do que nós comentamos na aula passada, ou numa aula passada, onde nós falamos de custos, falamos de escopo, falamos de prazos, né? E por fim, a terceira vertente aqui é implementar essa estratégia de modo a valorizar e de modo a maximizar o valor do negócio do projeto. Ok? Então essas são as 3 habilidades que o nosso gerente tem que ter no tocante ao gerenciamento, no gerenciamento ligado à questão estratégica e dos negócios da empresa. E para tomar as melhores decisões sobre essa questão da entrega bem-sucedida dos seus projetos, o nosso gerente deve procurar considerar a expertise, o conhecimento, né, dos nossos gerentes operacionais que conduzem os negócios de suas empresas. E esses gerentes devem conhecer o trabalho realizado em suas organizações e como os planos de projeto afetam esse trabalho. Quanto mais o gerente de projeto souber sobre o assunto do negócio, fica melhor. Tá? Então, no mínimo, o nosso gerente de projetos, né, deve conhecer o suficiente para explicar a outras pessoas sobre os seguintes aspectos da nossa organização. Ele tem que dominar a estratégia. Qual é a estratégia que a empresa está adotando? Qual é a missão da empresa? Quais são as metas e objetivos que a empresa está fixando para o momento em que ele está participando da empresa? Quais são os produtos e serviços que são gerados, oferecidos por essa empresa? Quais são as operações? Aqui, por exemplo, sua localização, onde a empresa está localizada, onde se localizam os clientes, que tipo de tecnologia vai ser utilizada, a tecnologia em si que vai ser utilizada, ou seja, a parte operacional do negócio. A questão do mercado e suas condições, né? Como, por exemplo, clientes. Onde é que estão os clientes? Estado do mercado. O mercado está aquecido, não está aquecido, está parado, né? Ou seja, está em crescimento ou não, né? E os fatores de tempo, fatores do tempo a mercado. Tá? Qual o tempo que o mercado quer o atendimento daquelas coisas. E por final, claro, eu tenho que saber qual é a concorrência da minha empresa, porque afinal de contas, eles também têm posição no mercado. Quem são? Qual é a posição deles? Somos líderes? Não somos líderes? O outro é líder, o outro o que o líder está fazendo? Então ele tem que conhecer um pouco também do negócio da empresa.
Por fim, o gerente de projetos também deve aplicar os seguintes conhecimentos que ele deve adquirir na empresa, e também informações sobre a organização para assegurar o alinhamento do projeto com a estratégia da empresa. E quais seriam esses? Bom, a estratégia, como já foi mencionada, missão, que nós já mencionamos também, tá? Metas e objetivos, e aqui agora a novidade, prioridade. Quais são as prioridades que a empresa elencou em tudo isso que está colocado aqui, né? Qual é a tática do curto prazo? Como pretende se comportar em termos de operação, em termos de execução, em termos de desenvolvimento de plano de ação? E é claro, produtos ou serviços, ou seja, o que nós queremos entregar com o nosso projeto que vai ajudar a empresa a ficar até estimulada e nos apoiar no projeto propriamente dito. E é claro, o gerente de projeto também deve determinar quais fatores de negócio devem ser considerados para o projeto, porque aqui vamos fazer o seguinte: as habilidades estratégicas de negócio ajudam o gerente de projetos a determinar quais fatores de negócio devem ser considerados para o seu projeto. E o gerente de projetos vai então determinar, como está dito aqui no quadro em laranja, aqui ó, onde estamos mostrando, tá? Quais são os fatores de negócio que devem ser considerados para o seu projeto, tá? E que também compreende uma inter-relação com o projeto e organização. Então, quais seriam esses fatores? Primeiramente, quais são os riscos e problemas que podem acontecer com o projeto dele acertar, dele fracassar, né? Ameaças para ele não ter sucesso. Quais seriam as implicações financeiras desse projeto? Qual é o alcance financeiro para que isso aconteça? Também tem que efetuar uma análise de custos versus benefícios do projeto, por exemplo, utilizando outras técnicas, como o valor presente líquido, o VPL, né? O retorno sobre investimento, e incluir tudo isso em várias opções que são consideradas da empresa. Também tem que entender qual é o valor do negócio que a empresa está envolvido e quanto esse projeto pode agregar esse valor ou incrementar no negócio da empresa. Entender quais são as expectativas e estratégias para que a gente consiga realizar então os benefícios que foram já citados aqui em cima, né? Nós temos também agora que estar de olho no escopo, tá? O projeto não pode fugir do escopo. Tem a questão do orçamento, que é a questão financeira que foi alocada a esse projeto. A questão do cronograma, e aí estamos falando de prazos. E por fim, sem querer desmerecer, na nossa tríplice restrição, a nossa restrição tripla, mas vamos já mencionar a qualidade. Que qualidade nós queremos? Está dentro do escopo, está dentro do orçamento, está dentro do cronograma, mas que tipo, que nível de qualidade nós queremos alcançar. Aplicando todo esse conhecimento de negócios, o gerente de projetos terá a capacidade de tomar decisões e recomendações apropriadas para o projeto. Quando as condições mudarem, é claro que o gerente de projeto deve trabalhar constantemente junto ao patrocinador para manter as estratégias de negócios e do projeto alinhadas com a nova mudança. Quer dizer, o projeto não pode seguir uma visão que já não é mais adotada pela empresa. Ele tem que se modificar e tem que ser alinhado com a empresa como um todo. Agora vamos tratar da questão das habilidades de liderança que se espera do nosso gerente de projetos. Analisando 6 vertentes: lidando com pessoas, a qualidade, as habilidades de um líder, política, poder, o de fazer negócio ou fazer o que é preciso, comparação entre liderança e gerenciamento, é bom a gente ter uma distinção entre um e o outro, questão de quais são os estilos de liderança que são possíveis e personalidade. Aqui está parecendo que estamos quase tendo uma aula de gestão de pessoas, e realmente, no fundo, não deixa de ser isso mesmo, tá? Porque as habilidades de liderança envolvem a capacidade tanto de orientar, motivar ou dirigir uma equipe. E essas habilidades podem incluir a demonstração de capacidades essenciais, como por exemplo, ter que negociar, a resiliência, a comunicação, a resolução de problemas, o pensamento crítico e as habilidades interpessoais. Os projetos
a gente sabe que são cada vez mais complexos, com mais e mais empresas executando suas estratégias através de projetos, né? O gerenciamento de projetos é mais do que apenas trabalhar com números, modelos, tabelas, gráficos ou sistemas de computação. O denominador comum em todos os projetos são o quê? As pessoas. E as pessoas podem até ser contadas, mas elas não são números. Por isso, ao lidar com pessoas, note o seguinte: uma grande parte do papel do gerente de projetos envolve lidar com pessoas, que às vezes estão até brigando em volta dele, como mostra a figura, e ele tem que manter uma certa posição até de controle para poder gerenciar esses conflitos, né? O gerente de projetos deve estudar o comportamento e as motivações das pessoas que estão ao seu alcance, né? Na sua equipe principalmente. Volto a dizer, não é só a equipe, tá? Vai e também olha como é que o patrocinador, os patrocinadores se comportam, né? O gerente de projetos deve se esforçar para ser um bom líder, porque a liderança é crucial para o sucesso dos projetos nas organizações. E por fim, o gerente de projetos aplica suas habilidades e qualidades de liderança trabalhando com todas as partes interessadas, incluindo aqui a equipe do projeto, a equipe da diretoria e os patrocinadores do projeto, como já falei antes. Mas acima de tudo, queremos lembrar uma coisa. Ao lidar com pessoas, lembre-se que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Pensamento aqui que fica para você também levar em consideração quando você estiver abordando a questão junto às suas equipes, tá? Queremos agora trabalhar a questão das qualidades e habilidades de um líder, tá? E as pesquisas demonstram que as qualidades e habilidades do líder incluem, entre outros, uma série bem extensa que nós queremos tratar um por um aqui, tá? Primeiramente, o nosso gerente, ele precisa ser um visionário. Você sabe o que é um visionário? É aquele que tem uma visão, ou seja, ajudar a descrever os produtos e metas e objetivos do projeto, sendo capaz de sonhar e até de traduzir os sonhos que ele tem para outras pessoas. A sua visão tem que ser transmitida para os demais. Ele também tem que ser otimista e positivo, tá? E aqui eu quero compartilhar com vocês uma lembrança minha de infância. Havia um desenho animado, que aqui você está vendo, chamava Lili, o leão, e Hardy, har, har, né? O Hardy era uma hiena, e o nosso amigo Lip era um leão muito otimista, toda hora querendo coisas das animais. A frase que mais caracterizou e sempre levou todos aqueles que acompanharam essa fase de desenhos da Hanna-Barbera aqui, né? Era a expressão do nosso amigo Hardy, que sempre vivia dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Essa postura pessimista dele aqui, ele acabou sempre virando, na realidade, apesar do nome do Lip, o leão está na frente, né? Quem realmente se destacava e quem todo mundo lembra, quem viu essa série, lembrava sempre do nosso agorento, do nosso pessimista Hardy, né? Com a sua frase famosa: ó vida, ó dor, não vai dar certo, né? Ou seja, ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Imagina esse tipo de discurso vindo do seu gerente de projeto. Você está se empenhando, dando o máximo, e ele o tempo todo com uma visão negativista. Por isso que a segunda coisa destacada aqui no nosso texto do PMBOK é o quê? O nosso gerente tem que ser otimista e positivo. De volta à nossa pirâmide aqui, vamos continuar vendo a relação de qualidades e habilidades que um líder deve ter. As primeiras duas já foram aqui, já estão novamente expostas aqui. A terceira, ele deve ser um ser
colaborativo, ele tem que ser colaborativo. Então, colaboração, buscar colaboração e receber colaboração. E deve gerenciar relacionamentos e conflitos. Mas como? De que forma? Bom, aqui eu vou listar verbalmente, tá? Através da construção de confiança, apresentando solução de preocupações que aparecem, busca de um consenso, balanceamento de metas concorrentes e opostas, aplicação de habilidades de persuasão, negociação, compromisso e resolução de conflitos, assim como o desenvolvimento e o cultivo de redes pessoais e profissionais, ter uma tomada de visão de longo prazo em que relacionamentos são tão importantes quanto o projeto, e por fim, desenvolver e aplicar constantemente a perspicácia política. Como você pode perceber, nós listamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas que são o detalhe do que é gerenciamento de conflitos. E voltamos então à nossa listagem aqui e entramos no quinto item, que é a comunicação, que eu também agora vou detalhar aqui em 5 itens que você pode, assim como no anterior, você pode ouvir, voltar o filme, voltar o vídeo, né? E ouvir novamente e anotar no seu resumo, tá? Mas eis aqui os 5 itens que se referem à comunicação. Primeiro, dedicar tempo suficiente comunicando-se, tá? E as pesquisas mostram que os melhores gerentes de projeto gastam cerca de 80%, aliás, 90% do seu tempo só para comunicação, tá? Depois, em segundo lugar, administrando as expectativas com X, né? Quase que eu falei como se fosse estrangeiro, né? Expectativas. Terceiro ponto, aceite de feedback de forma positiva. Então, os retornos vão acontecer, você transmite e você tem um feedback. E você deve ter uma postura positiva e não negativa. Já estão me criticando de novo, já estão mandando de novo sugestão. Você deve procurar ser otimista, deve ser não otimista, positivo no retorno dos feedbacks, tá? Por fim, o quarto item, tá? Aliás, quarto item mesmo, fornecimento de feedback de forma construtiva, porque você também devolve o feedback para quem lhe deu, então você tem que devolver de uma forma que não seja arrasadora, que não seja destrutiva, mas que seja construtiva de modo a intensificar ou melhorar o relacionamento entre as partes, a sua parte como gerente e aquele que está ouvindo. E por fim, saber perguntar e ouvir, que é muito importante também, tá? Então, saber redigir uma pergunta ou pronunciar uma pergunta de maneira inteligente, de forma a não ouvir, e também ter a paciência de saber ouvir no tempo certo, sem bajulação e sem exageros, tá bom? Bom, voltando aqui à nossa lista, o próximo item, o sexto, seria qual? A manutenção de uma conduta de respeito e ser altamente polido. Olha aí, polido é o quê? É você ter uma boa educação, tá? Uma postura de respeito significa o quê? Ajudar os outros a manter as suas autonomias. Quer dizer, eles têm que entender de que nós respeitamos o profissional que está conosco e que ele tem as suas autonomias respeitadas, né? Ou seja, a gente observa e vai preservá-las, né? Ser cortês, como nós já falamos, né? E amigável, gentil, honesto, confiável, leal e ético. Tudo isso é ser altamente polido. Vamos repetir o que é ser polido. Polido é uma palavra que não é muito usada, talvez, no nosso idioma, né? Vem mais lá do estrangeiro, né? Polite, né? Que seria a pessoa com uma alta educação, um gentleman, né? Que o pessoal falava, né? Então, isso inclui, novamente, vamos repetir, ser cortês e amigável, ser gentil, honesto, confiável, leal e ético. A nossa lista caminha agora para a demonstração de integridade e sensibilidade. Sensibilidade em que área? Sensibilidade cultural, de coragem, capacidade para solucionar problemas e de tomar a decisão. Tá? Então nós temos que ser sensíveis a esse ponto. Cultural, coragem, capacidade de solucionar problema e de tomada de decisão.
Agora entramos no reconhecimento aos outros o quanto é devido a eles. Ou seja, as pessoas querem saber, as pessoas precisam ter uma ideia de que o seu trabalho está sendo reconhecido. Não exagerar, nem fazer menos, mas o quanto é devido o trabalho deles. Ser honesto, ser bem ponderado no que tange a reconhecimento do que os outros estão fazendo ou não fazendo no projeto. Ele também, o nosso líder, deve ser um aprendiz para a vida toda, tá? Orientado aos resultados e a ação que ele vai implementar. Deve também ter foco nas coisas importantes, tá? E aqui as coisas importantes também é uma listagem um pouco longa, que eu vou pedir para você com calma ouvir e ir anotando no seu caderno. Vamos elencar 6 pontos aqui do que seria o foco nas coisas importantes. Primeiro foco, priorização constante do trabalho, revisando-o e ajustando-o conforme o necessário. Tá? Então a questão de prioridades é muito importante de você saber e rever as suas prioridades de tempos em tempos, no tocante ao projeto. Tá? Depois, item 2, encontrar e usar um método de priorização que funcione para as pessoas e o projeto. Ou seja, não é só para ele que tem que funcionar também para as pessoas que estão trabalhando no projeto junto com ele, porque afinal de contas ele depende que essas pessoas façam a sua parte corretamente. O terceiro ponto é a diferenciação das prioridades estratégicas de alto nível, especialmente as relativas aos fatores essenciais do sucesso do projeto, fatores críticos de sucesso, né, que é uma técnica de decisão que você pode estar empregando aqui, tá bom? Ou seja, aquilo que é mais crítico para o sucesso, você põe na frente, em detrimento do outro, que é até importante, mas não é tão crítico quanto o primeiro. Quarta posição é a manutenção da vigilância sobre as principais restrições de projeto. Tá? Sempre esteja olhando, vigiando quais são as principais restrições que o projeto tem que respeitar. A quinta posição é a flexibilidade com as prioridades táticas. Lembrando que você está dentro de uma organização que já tem uma rotina diária, já tem missão, já tem valores, já tem estratégias, já tem táticas já definidas. Então, temos que ser flexíveis com as prioridades táticas da empresa. Tá? E por fim, na sexta posição do foco das coisas importantes, é o quê? É ser capaz de filtrar grandes quantidades de informação para obter os dados mais importantes. Porque vai vir muita informação. Às vezes vem muito blá blá blá, muita repetição, muita coisa que está até às vezes escondida em alguns momentos. E você vai ter que saber, vai ter que ter a capacidade de filtrar e obter aquilo que são as coisas mais importantes daquele bolo todo de informação que você recebeu. Voltando aqui ao nosso esquema das qualidades e habilidades do líder, entra agora a necessidade de ter uma visão holística e sistemática do projeto, considerando igualmente tanto os fatores internos como os externos aqui, tá? Lembra, visão holística é visão do todo, visão global, visão ampla, né? Ok? E sistemática do projeto, tá? Entra agora a questão de ser capaz de aplicar raciocínio crítico e identificar-se como um agente de mudança. Tá? Então aqui você tem que ter a questão, por exemplo, quando você fala de raciocínio crítico, tá? É a aplicação de métodos analíticos para se tomar uma decisão de uma maneira mais saudável. Tá? Então, existem várias técnicas de tomada de decisão, matéria que inclusive estaremos lecionando com vocês aqui na faculdade no futuro, né? Numa matéria chamada modelos de apoio à tomada de decisão. Então você tem que saber qual é a técnica que você vai melhor usar para cada situação. E existem técnicas que auxiliam bastante a gente para tornar o nosso raciocínio crítico e bem lógico. Tá? Mas também você precisa, como ele falou aqui, identificar-se também como um agente de mudança.
Você não é apenas passivo, você não é só submetido a uma técnica, você também interage para mudar as coisas, tá bom? E finalizando, tem que ser capaz de construir equipes eficientes. E essa é uma grande coisa que você precisa ter. Você não adianta ter equipes somente amigáveis, simpáticas. Temos que atingir de maneira racional, de maneira da melhor forma possível os nossos alvos, tanto em tocante à qualidade, como em prazos, custos e no escopo que foi solicitado. Ok? Bom, agora nós queremos falar sobre aquela questão da política do poder e fazer o que é preciso. A liderança e o gerenciamento tratam, em última análise, de ser capaz de fazer o que é preciso. As habilidades e qualidades observadas ajudam o gerente de projetos a alcançar as metas e os objetivos do projeto. Na raiz de muitas dessas habilidades e qualidades está a capacidade de liderar com a política da empresa. Tá? E a política envolve, como você está vendo aqui nessa figura, influência, negociação, autonomia e poder. A política e seus elementos associados não são apenas bons ou ruins, positivos ou negativos. Quanto melhor for o entendimento do gerente de projeto sobre o chamado modus operandi, né, a forma como opera da organização, maior é a probabilidade de sucesso. O gerente de projetos observa e coleta dados sobre o projeto e os cenários organizacionais. Em seguida, os dados precisam ser revisados no contexto do projeto, das pessoas envolvidas, da organização e do ambiente como um todo. Essa revisão gera as informações e o conhecimento necessário para o nosso gerente de projeto planejar e implementar a ação mais apropriada. A ação desse gerente de projeto será o resultado da seleção do tipo certo de poder para influenciar e negociar com as pessoas. E como ele vai exercer o poder também, pode trazer consigo também maior responsabilidade de ser sensível e de respeitar as outras pessoas. A ação efetiva do gerente de projetos mantém a autonomia dos envolvidos e a ação do gerente de projetos resulta na realização pelas pessoas certas das atividades necessárias para cumprir os objetivos do projeto. Bom, então, as várias formas de poder incluem, mas não estão limitadas a uma série que nós vamos verificar aqui agora. Primeiramente, relativas à posição. Algumas vezes isso é denominado de posição formal, autoritária ou legítima, por exemplo, uma situação formal dentro da organização ou de uma equipe através, por exemplo, de um organograma. Tá? Isso atribui poder também à pessoa. Depois, relativas às informações, ou seja, conforme você tem o poder da coleta das informações ou da sua distribuição e como isso influencia ou não a você dentro do tocante ao item poder. Relativa ao paradigma. Tá? Paradigma, por exemplo, é um respeito ou uma admiração que o terceiro, por exemplo, pode ter ou manter sobre alguém, uma certa credibilidade adquirida através de algum ato do passado ou de uma herança de informações que você passou para a pessoa. Relativo à situação, por exemplo, obtido de repente através de uma situação exclusiva, como uma crise específica, por exemplo. Tá? Relativos à pessoa ou ao seu carisma, tá? Por exemplo, se a pessoa tem charme, se ela tem atração, se ela tem alguma coisa que faz com que você se cative pela aquela pessoa em si. Relativo ao relacionamento, por exemplo, se o líder participa de redes de relacionamento, conexões, ou se ele faz alianças, né? Também são coisas que vão mostrar qual é a forma de poder dele. Relativo ao conhecimento especializado. Por exemplo, se ele tem alguma habilidade ou posse de informações, ou uma experiência, treinamento, educação,
ou de repente até uma certificação, um diploma, por exemplo, né? A forma de poder também influenciado relativo à orientação por uma recompensa, né? Por exemplo, a capacidade de fazer elogios, premiar com dinheiro ou outros itens desejados, por exemplo, um presente no aniversário ou a situação de você ter o reconhecimento de ser o melhor ou de ser o funcionário do mês ou da semana, por exemplo, como existe em alguns lugares. Relativa à punição e coerção, por exemplo, a capacidade de apelar à disciplina, né? Então ele tem condição de impor a disciplina ou até de castigos, as consequências negativas, né? Será que ele tem poder para isso? Se ele tem, às vezes você teme, né? Como se diz aí fora, não, a gente só respeita aquilo que a gente teme. Então muitas vezes é preciso que você tenha esse poder de ter a habilidade de punir ou de fazer uma coerção para conseguir receber o comportamento adequado do outro lado. Relativo a inspirar simpatia. Isso é muito bom, né? Ou seja, é o poder da lisonja ou outra causa comum para ganhar favor ou cooperação, né? O poder da pessoa saber usar as palavras no momento certo e ganhar a simpatia das pessoas. Relativo então à pressão. O quê? Limitar a liberdade de escolha ou de movimento com o objetivo de obter adesão a uma ação desejada. Então, às vezes, a pressão gera a obediência de uma pessoa, porque é um poder que você pode também estar usando. Relativa à culpa, por exemplo, a imposição de obrigação ou de dever. Faça isso, porque senão você vai ter consciência pesada, vai ficar mal para você, e a pessoa acaba fazendo isso porque foi imposto uma obrigação ou um dever. Relativa à persuasão, por exemplo, aqui nós podemos ter a capacidade de fornecer argumentos para convencer as pessoas para um curso de ação desejado, ou seja, eu tenho argumentos, tá? E aqui argumentos no sentido positivo, quer dizer, você consegue, através da conversa, através do raciocínio lógico, levar a pessoa a realmente ir naquele objetivo que você está tanto precisando. Tá? E, por fim, relativos à rejeição. Por exemplo, se a pessoa se recusou a participar, então como é que fica o seu poder ou não em relação a isso? Quer dizer, o que você vai fazer se uma pessoa se recusa simplesmente a trabalhar? Os mais destacados gerentes de projetos são proativos e intencionais quando se trata de poder. Esses gerentes de projetos trabalham para adquirir o poder e a autoridade de que necessitam dentro dos limites das políticas organizacionais, dos protocolos e procedimentos, em lugar de aguardar que eles lhes sejam apenas e tão somente concedidos. Tá? Agora desejamos fazer uma rápida comparação entre o que é ser líder e o que é ser gerente, ou seja, entre liderança e gerenciamento de equipe, né? A palavra liderança e gerenciamento são muitas vezes são usadas indistintamente. No entretanto, a gente sabe que eles não são sinônimos de verdade, né? A palavra gerenciamento está mais associada a orientar a pessoa a ir de um ponto ao outro usando um conjunto de conhecido de comportamentos esperados. Por outro lado, a liderança envolve trabalhar com os outros por meio de discussão ou debate para guiá-los de um ponto a outro. Tá? E aqui você tem uma tabela aqui também tirada do PMBOK que tenta nos dar uma pequena noção da diferença entre gerenciar e liderar, que também, mais uma vez eu volto a dizer, você deve ter estudado isso em algum momento na parte de gestão de pessoas, na parte de psicologia, em TGA, por exemplo, tá? Você pode ter aprendido alguma coisa com eles, tá? Aqui, rapidamente olhando, no gerenciamento. O gerenciamento é direto usando um poder posicional, enquanto que aqui guia-se, influenciar e colaborar usando o poder relacional. Não é a posição no organograma, mas é o relacionamento que vale.
No gerenciamento você busca mais manter alguma coisa e aqui você procura desenvolver outras. No gerenciamento você procura administrar, ao passo que o líder procura inovar. O foco do gerenciamento está em sistemas e estruturas, enquanto que na liderança o foco está em relacionamento com as pessoas. No gerenciamento apoia-se em controle, ao passo que na liderança você faz a inspiração pela confiança, ou seja, você tem confiança no líder. No gerenciamento, o foco está em metas de curto prazo, enquanto que na liderança, o foco está numa visão de longo alcance. No gerenciamento, você pergunta como e quando, ao passo que na liderança você pergunta o que e por quê. No gerenciamento, o foco está nos resultados, enquanto que na liderança, o foco está no horizonte. No gerenciamento existe uma aceitação do status quo, ao passo que na liderança questiona-se o status quo. No gerenciamento você age corretamente e na liderança você faz o que é necessário fazer para atingir a meta. No gerenciamento, o foco está em questões operacionais e na solução de problemas, enquanto que na liderança o foco está em uma visão, alinhamento, motivação e até inspiração para se chegar lá. Tá? Nem todos nós temos o mesmo estilo de gerenciamento, e é isso que nós queremos ver em seguida. Qual é o seu estilo de liderança? Talvez é essa a pergunta que você vai ter que responder no final desses tópicos aqui. Mas vamos lá. Gerentes de projetos podem liderar suas equipes de várias maneiras. Tá? O estilo escolhido por um gerente de projetos pode ser uma preferência pessoal ou o resultado de uma combinação de vários fatores associados ao projeto. O estilo usado pelo gerente em cada projeto pode mudar com o tempo, com base nos fatores de jogo e assim por diante. Os principais fatores a serem considerados e que influenciam, tá? Mas que também, claro, não seriam talvez os últimos, seriam os seguintes. Primeiramente, as características do líder. Óbvio, se eu vou liderar, eu tenho características e algumas características eu não tenho. Então, eu preciso conhecer as minhas características. Por exemplo, quais são minhas atitudes, como está meu humor, quais são minhas necessidades, valores, quais são os valores éticos, aquilo que eu acredito, né? Depois você tem as características dos integrantes. Quer dizer, se você tem de um lado o líder, é porque também tem liderados, os integrantes, né? E integrantes aqui você precisa também de novo ver quais são as atitudes, humor, necessidades, valores e qual a ética desses integrantes. O terceiro vertente seria as características organizacionais. Por exemplo, qual a finalidade da organização, qual a estrutura, tipo de trabalho realizado. Uma coisa é você trabalhar a liderança de projetos na área social, outra coisa é trabalhar numa liderança de um projeto militar, depois de um projeto de lançamento de um produto novo ou de uma forma nova de logística. São todas situações que você vai depender da organização para você também ter um certo, vamos falar assim, orientação, uma influência da organização sobre o seu estilo de liderança. E por fim você tem as características ambientais, como por exemplo, em que situação social nós estamos, situação econômica e quais são os elementos políticos envolvidos nesse momento, tá? Bom, é claro que aqui você não está vendo estilos pormenorizados, nós estamos vendo quais são 4 características que estão influenciando a escolha do nosso estilo de liderança. E pesquisas descrevem inúmeros estilos de liderança que devem ser adotados por um gerente de projeto, tá? Alguns nós vamos conhecer aqui agora, vamos tentar qualificá-los em 6 tipos de liderança, que seriam as tipologias básicas para os estilos de líderes, tá? O primeiro, o mais conhecido, vem do francês, laissez-faire. Não sei se a pronúncia está certa, mas eu sempre falei assim, laissez-faire. Então é aquele que permite que a equipe tome as suas próprias decisões, estabeleça suas próprias metas e também é conhecido como um estilo de liderança liberal, ou seja,
deixa acontecer, do jeito que a natureza vai cuidar sozinho, como a gente faz em piada às vezes isso, né? Depois você tem o estilo de liderança transacional. Por exemplo, você pode ter foco nos objetivos, feedback e realização para determinar as recompensas. E você, claro, você trabalha no conceito de gerenciamento por exceção. Aquilo que está dando certo, você deixa continuar. Aquilo que não está de acordo, que é uma exceção, você trabalha para gerenciar as exceções. Isso também você deve ter aprendido em TGA, imagino. A outra forma, que James Hunt, no seu livro O Monge Executivo, tornou muito famoso, é o chamado líder servidor. Tá? É aquele em que você demonstra compromisso de servir e colocar as pessoas em primeiro lugar. Tem como enfoque o crescimento das outras pessoas, a aprendizagem, o desenvolvimento, a autonomia e o bem-estar. E concentra-se nas relações, na comunidade e colaboração. A liderança é considerada até secundária e surge após o serviço estar prestado. Você tem um estilo transformacional, né? Por exemplo, capacidade de seguidores, capacita os seguidores, por meio de atributos e comportamentos idealizados. Tem a motivação inspiradora, incentivo à inovação e à criatividade e consideração individual. Você tem o líder também carismático. Por exemplo, ele é capaz de inspirar, tem alto nível de energia, entusiasmo, autoconfiança, tem convicções muito fortes e consegue arrastar os outros atrás de si através do seu carisma, né? Você já deve ter ouvido. Isso provavelmente você estudou bem fortemente em TGA quando você estudou as relações, a escola da burocracia, onde Max Weber abordou isso logo no começo também, né? E você tem a situação do líder com características interativas. O interativo é aquele que tem uma combinação que combina 2 ou 3, por exemplo, carismático, transformacional e o transacional, por exemplo, tá? Combinou carismático, tá? E não se adaptou como líder servidor e nem o laissez-faire. Então ele prefere trabalhar em alguns momentos mais transacional, em outros momentos mais transformacional e também, por que não, usar um pouco do seu carisma, né? Bom, esperamos que isso tenha sido uma visão do sistema de liderança que você lembra. Esses são aqueles citados no PMBOK, tá? Mais uma vez, você deve ter visto coisas com muito mais profundidade em gestão de pessoas, em TGA e outras matérias correlatas, tá? Falemos agora sobre a personalidade e os seus traços. A personalidade refere-se às diferenças individuais em padrões característicos do pensamento, sentimento e do comportamento das pessoas. Personalidade refere-se às diferenças individuais em padrões característicos de pensamento, sentimento e de comportamento. E as principais características ou traços de personalidades, tá? Estão listados aqui nesse nosso esquema, aqui nesse nosso slide no momento, tá? O primeiro é a autenticidade. Por exemplo, aceitar os outros pelo que são ou pelo quem são, né? E demonstrar uma preocupação sincera para com essas pessoas. Cortesia. Por exemplo, a capacidade de aplicar o comportamento e etiquetas apropriados em todas as circunstâncias que você estiver. Criatividade, por exemplo, capacidade de pensar de modo abstrato para ter uma perspectiva diferente. É a questão da inovação, saber inovar, né? Outro estilo que se procura é o estilo cultural, é um traço cultural. Por exemplo, avaliar a sensibilidade perante outras culturas no que tange a valores, normas e até crenças. Emocional, por exemplo, ter a capacidade de perceber as emoções e as informações que apresentam e gerenciá-las, né?
as informações, tudo que você tiver de emoções, informações que se apresentam, você tem que saber gerenciá-las para poder avaliar as atividades, as habilidades interpessoais em curso. A questão intelectual, por exemplo, avaliar a inteligência humana ao longo de múltiplas aptidões que você venha a ter que desempenhar ou de solicitar dos seus liderados. Gerencial, por exemplo, uma avaliação prática gerencial e do seu potencial da situação que você está enfrentando. Política, por exemplo, a medida da inteligência política de saber, de fazer as coisas acontecerem com os devidos meios. Orientada ao serviço, por exemplo, prova de disposição de servir às outras pessoas. Né? Depois, a questão social, a capacidade de compreender e gerenciar pessoas. E, por fim, a questão sistemática, por exemplo, dirigir e compreender e construir sistemas. Tá? Um gerente de projetos eficaz terá algum nível de habilidade com cada uma dessas características para ser bem sucedido. Talvez não tenha todas, mas pelo menos um pouquinho de cada uma tem que ter. Talvez não seja especialista em todas elas, mas em algumas ele será, em outras ele terá parcial. Cada projeto, organização ou situação exige que o gerente de projetos enfatize diferentes aspectos de personalidade para poder ter sucesso como líder. Bom, terminamos a parte de liderança, né? Agora queremos falar da parte de realização da integração. E para isso nós temos 4 níveis aqui, né? Nós temos o nível de processo, de conhecimento, de contexto e a questão de se falar sobre integração e complexidade. Bom, a integração no projeto é uma habilidade essencial para o gerente de projetos, né? E os quais, né, esses gerentes têm que ter uma função dupla durante a existência do projeto. E vamos conhecer quais são essas duplas funções. Primeiro, trabalhando como o patrocinador e o outro trabalhando com a equipe de trabalho. Se você lembrar bem, eram 3 os principais papéis que nós definimos no começo dessa videoaula: o patrocinador, o gerente de projeto e a equipe básica de trabalho. Então agora, trabalhando com o patrocinador e trabalhando com a equipe de trabalho. Tá? O que você tem aqui? Compreender, com o patrocinador, você precisa compreender os objetivos estratégicos da organização e assegurar que o alinhamento dos objetivos e os resultados do projeto com aqueles das áreas de portfólio, programa e de negócio. Tá? Os gerentes de projeto aqui desempenham uma função chave quando trabalham com esse patrocinador, porque eles têm que compreender os objetivos estratégicos e assegurar o alinhamento desses objetivos e os resultados do projeto com aqueles daquelas áreas que ele está envolvido, nas áreas de portfólio, programas de negociação. Assim, os gerentes de projeto contribuem para a integração e a execução da estratégia da empresa. E agora, olhando a parte da equipe de trabalho, nós temos aqui orientar a equipe de trabalho orientar a equipe no trabalho conjunto para focar no que realmente é essencial no nível do projeto. E isso é obtido por meio da integração dos processos, dos conhecimentos e das pessoas. A integração é uma habilidade essencial para o nosso gerente de projeto. A habilidade é composta é coberta com mais detalhes em outras partes do livro do PMBOK, que não vão ser objeto nesse caso aqui, mas se você tiver curiosidade, estamos falando que das sessões 3.5.1 até a 3.5.4, que tem o enfoque da integração nos 3 níveis, a saber, processo, cognitivo e contexto, sendo que a sessão 3.5.4 conclui abordando a complexidade e a integração propriamente dita. Vamos dar uma rápida olhada nessas sessões aqui que nós temos também nesse capítulo que nós estamos resumindo para você.
Primeiramente, a realização da integração no nível do processo. O gerenciamento de projetos pode ser visto como um conjunto de processos e atividades realizadas para se alcançar os objetivos do projeto. Beleza? Até aqui não temos nenhuma grande novidade. Mas alguns desses processos podem ocorrer uma vez, mas outros se sobrepõem e ocorrem várias vezes ao longo do projeto. Tem coisa que toda hora está se repetindo, que toda hora você está tendo que reenfrentar, mas que vem de tempos em tempos. E tem alguns que você faz ocasionalmente. Uma aquisição, por exemplo, de alguma coisa que o projeto vai usar, você faz só talvez uma vez. Um equipamento, por exemplo, ou uma pessoa. Tá? Já, por exemplo, discutir custos, você vai discutir custos o tempo todo com o seu gerente financeiro. Né? A qualidade vai ter que ser avaliada o tempo todo para atingir-se aquilo que se deseja e assim por diante. Tá? Qualquer projeto terá poucas chances de cumprir seu objetivo quando o gerente de projetos deixa de integrar os processos do projeto da sua área de interação. Tá? Então é muito importante ele procurar fazer a integração desses projetos, desses processos na área em que ele está interagindo, quando ele está interfaceando com tais pessoas. Tá? No que tange a realização e integração do nível de conhecimento, em geral, o método selecionado para gerenciar um projeto depende das características específicas do projeto ou da organização em questão. As habilidades pessoais e capacidades do gerente de projeto são intrinsecamente relacionadas com a maneira com que o projeto é gerenciado. E por fim, ainda continuando, o gerente de projetos deve se esforçar para se tornar proficiente em todas as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. E assim que o gerente de projetos aplica a sua experiência, conhecimento, liderança e habilidades de gerenciamento técnico e de negócios no projeto. Então ele tem que pegar tudo isso e aplicar no gerenciamento técnico e no negócio do projeto. E agora sim, por fim, o que é essa integração no nível do conhecimento? É a capacidade do gerente de projetos de integrar os processos nas áreas de conhecimento que possibilita alcançar os resultados desejados do projeto. Junte tudo isso, não adianta só ter letra, é preciso ter a prática das coisas. Então, você tem aí sim o resultado desejado do projeto. Analisemos agora a integração no nível de contexto, onde muitas mudanças ocorrem no contexto em que negócios e os projetos ocorrem hoje em dia. São novas tecnologias que estão sendo introduzidas ano após ano. Tá? Por exemplo, redes sociais, aspectos multiculturais, equipes virtuais, novos valores que estão fazendo parte da realização dos projetos e assim por diante. Tá? A integração entre o conhecimento e as pessoas no contexto de uma implementação de projeto multidisciplinar de grande porte envolve várias organizações, tá? Organizações externas, né? Não estamos falando só de Google, não, né? Outras grandes também que são envolvidas aí. Tá? O gerente de projeto deve considerar as implicações desse contexto que estamos vivendo no seu planejamento de comunicações e no gerenciamento do conhecimento para orientar a equipe do seu projeto. E por fim, assim, os gerentes de projetos precisam decidir como melhor usar esses novos elementos do ambiente em seus projetos para alcançar o objetivo. Por exemplo, vale a pena usar o WhatsApp para se comunicar com as pessoas? Então cada um tem que ter um celular, pelo menos, que tenha a capacidade de rodar o WhatsApp. Vale a pena continuar utilizando conferências via Skype? Então você tem que ter as pessoas com câmeras ou não, ou com algum dispositivo que você tenha a habilitação deles para poder receber a videoconferência, por exemplo. E assim por diante, você vai ter e-mails, você tem várias tecnologias que o gerente tem que usar a todo momento, aquilo que é melhor para ele alcançar. Sempre lembrando de que existe uma questão de modismo de vez em quando, então você não tem tecnologias que são eternas, basicamente. Você tem tecnologias que duram
uma certa quantidade de tempo e que depois são substituídas por novas tecnologias. E, por favor, não vamos nem falar da máquina de escrever que virou teclado no computador, porque isso aí acho que todos nós já conhecemos, que é um exemplo tão velho e tudo mais. Hoje você tem interação através da voz, você fala e vira texto, você tem outras formas mais inteligentes que vão surgindo, daqui a pouco o pensamento vai estar produzindo todas as comunicações telepáticas. E que tecnologias nós vamos usar para gerenciar a nossa equipe? O nosso gerente de projetos tem que estar atento, tem que estar vigilante naquilo que aparece, de que ele pode utilizar, tá bom? Bom, e é claro que falando de integração e complexidade, né? Alguns projetos podem ser qualificados como complexos e difíceis de gerenciar. Ou seja, em outras palavras, complexo e complicado são conceitos muitas vezes usados para você descrever o que é considerado intricado ou de difícil execução, né? A complexidade no ambiente de projetos resulta no comportamento do sistema da organização, do comportamento humano e da incerteza que ocorrem através do seu ambiente. E nós temos aqui uma representação que vem nos ajudar a interpretar isso muito bem. Como eu falei, a complexidade no ambiente dos projetos resulta do comportamento do sistema na organização, do comportamento humano e da incerteza recorrente na organização ou no seu ambiente. E aqui queremos ver uma ilustração que pretende nos ajudar a descobrir quais são as 3 dimensões que mostram que uma coisa é complexa. Primeiramente, o comportamento do sistema. Se o comportamento é simples, não é complexo, mas se ele tem várias facetas ou vários comportamentos, ele começa a caminhar. Mas só o comportamento não é suficiente para você fechar a questão de que uma coisa é complexa ou difícil de gerenciar. Você também deve observar o comportamento humano. Então não é só o sistema, eu também vou ver se as pessoas estão habilitadas, se elas estão treinadas, se elas estão adequadamente colocadas. Ou seja, se no primeiro eu tinha uma interdependência dos componentes aqui, no comportamento do sistema, eu tinha uma interdependência dos componentes dos sistemas, aqui eu tenho uma ação combinada entre as pessoas e os grupos diversificados. E por fim, a ambiguidade. A ambiguidade é a incerteza sobre novas questões e falta de compreensão ou até confusão. Então, quando você tem esses 3 juntos, aí você pode avaliar se você está diante de uma complexidade. Ou seja, a complexidade por si é a percepção de um indivíduo baseada na experiência pessoal, observação e da habilidade. Em lugar do complexo, a descrição mais precisa de um projeto seria: tem complexidade. Né? Não vamos falar que ele é um projeto, ele tem complexidade o projeto. Né? Os portfólios de programas e projetos podem conter elementos que tenham um determinado grau de complexidade. Por isso, que o gerente de projetos deve considerar os seus elementos internos e externos do projeto, e ele deve analisar as características ou as propriedades do projeto. Veja bem, aqui agora queremos falar de evidências da complexidade. Já vimos quais eram as 3 dimensões da complexidade. Agora, quais são as evidências? Primeiro, quando um projeto tem muitas partes. Às vezes não é uma coisa assim, não são 2, 3 coisas, são várias partes. Tem várias conexões entre as partes, as ligações entre elas. Né? Eu sempre cito que o projeto que eu tive maior dificuldade em gerenciar foi um projeto onde eu tinha 3.300 tarefas no nível macro, ou seja, estou falando no nível apenas gerencial, mas que eu tinha aproximadamente uns 10.000 conexões entre elas. E essas conexões implicavam nas mudanças de prazo e no não cumprimento de muitas coisas. Também existe o quê? A evidência quando eu tenho a demonstração de interações dinâmicas entre as partes, que era o que acontecia naquele projeto que eu acabei de citar. Tantas ligações entre as tarefas fez com que algumas começassem a atrasar, não digo inexplicavelmente, mas explicavelmente consciente, porque eram coisas extremamente ligadas e complexas e que quem planejou no começo não tinha a menor noção em que vespeiro estava colocando a sua mão.
O comportamento produzido como resultado dessas interações demonstra que não pode ser explicado com uma simples soma das partes. Ou seja, individualmente as coisas parecem que são até fáceis de visualizar. Mas quando você soma todas elas, dá um valor de complicação que é menor do que a realidade que você está enfrentando, né? Lembra da sinergia quando se brincava lá em TGA de que 2 mais 2 é igual a 5, ou seja, a soma das partes não é maior do que o todo, ou seja, juntando coisas que isoladamente tinham certos valores, elas juntas se potencializam e conseguem valores maiores. Aqui você tem a mesma coisa. Você pode ter um todo, mas isso não quer dizer que esse todo é só a soma das partes. Essas interações e interconexões entre as tarefas vão tornar a coisa muito mais complicada em algum momento. Tá? Tudo isso deve ajudar o nosso gerente de projetos a identificar as suas áreas principais e ao fazer o seu planejamento, ao gerenciar e ao controlar para que ele garanta a integração. Tá? O exame desses vários itens parece tornar o projeto complexo, que tornam ele projeto, né? Deve ajudar o gerente a identificar então as principais áreas em que ele deverá focar o seu planejamento, o seu gerenciamento e o seu controle. Bom, conseguimos chegar ao final desse capítulo 3 do PMBOK. Procurei sintetizar, é a última versão que nós temos disponível no mercado por enquanto, tá? Porque de tempos em tempos o PMI solta novas edições do PMBOK, ele está se expandindo a cada nova versão, tá? Mas o importante, espero que você tenha tido uma visão de tudo que espera um gerente de projetos, tudo que se demanda dele, tudo que se exige dele, tá? Ficamos aqui e voltamos daqui a pouco para mais uma videoaula, onde espero contar com todos vocês. Um abraço a todos vocês e até daqui a pouco.